uma coisa que eu ouvia, às vezes, também as pessoas que trabalhavam perto de mim, como, por exemplo, a Marlene, quando eu ia comer todo mundo ia beber, tomar cafezinho, tomar uma coisa, eu ia comer uma maçã. Ela olhava para mim e dizia, ai, como eu odeio esse teu lado saudável. Então, eu sempre fui muito saudável. Talvez isso Que tenha me bom. dado um equilíbrio que em Sempre. outros... Você era macrobiótica, lembra? Você era macrobiótica? Coisa que ninguém falava na já era naquela era época. macrobiótica. Aí depois vai vegetariana. Sabe? E eu tendo que acompanhar, comendo os bagulhos que eu nem gostava, mas, pô, eu tava no bagulho ali, tinha que agradar. Eu te levava na 19 de fevereiro, ali em Botafogo, no Natural. Tá maluco, meu irmão? E eu, pô, só pra agradar, né, meu? Porque eu queria cair no McDonald's, né, meu irmão? E ela, que macrobiótica. Depois ia. O japonês que você aprendeu a comer A primeira comigo. vez que eu comi comida japonesa foi contigo. Foi. E tava o Ayrton Senna do lado, pô. Né? Foi no Edo, no Edo na Barra. Malandro. Que nem existe mais. Meu irmão, pô, nunca mais Muita esqueci. história Você vocês vai dois. comer, você vai gostar. Eu falei, você acha que eu vou comer peixe cru? Você é louca, cara. Prova, bota esse show aqui, prova. E eu, pô, meu irmão, você é louca, bicho. Não, prova, pelo menos prova um pedacinho. Aí eu falei, até que é gostoso. E o Ayrton Senna era tímido, né, cara? Era, mas Ele era tímido, ele corria na tua casa e ele curtia volta. demais de você também. né, Ele, Gabriel? pô, e a gente ia no show lá no Chitãozinho Chororó, e puxa vida, eu tenho uma foto, ele, o Chitãozinho Chororó, e aí um dia eu falei pra ele, eu nunca mais esqueço isso, Xuxa. Cheguei um dia na tua casa, ele estava lá, e eu tinha acabado de ver o Jornal Nacional, e no Jornal Nacional falava, Ayrton Senna agora renovou o contrato, não sei o que lá, vai ganhar milhões, não sei o que lá. Aí eu cheguei na tua casa, encontrei ele, falei, e aí, Glu-Glu? Meu irmão, tu vai ganhar não sei quantos milhões pra correr naquela baratinha? Aí ele falou assim, Serginho, nunca mais esqueci, ele falou assim, Serginho, eu corro a 300 quilômetros. Em um segundo eu posso perder a minha vida. Eu nunca mais esqueci. Falei, meu irmão, você corre 300 quilômetros? Então tá ganhando muito pouco, bicho. Tem que aumentar esse bagulho. É verdade. Eu nunca mais esqueci isso, bicho. Nunca mais esqueci essa... Foi que lamentavelmente aconteceu, né? Ele era muito tímido, né, Xuxa? Assim, ele era muito, assim... Ele não era um cara que chegava e falava, né? Lembra que ele estava lá lá no Olímpia? E ele tinha sido tricampeão. E eu estava no camarote com ele. E era um show do Chitãozinho, sei lá. E todo mundo, tricampeão, tricampeão. E ele não aparecia. Eu falei, vai lá, bicho, vai lá. O pessoal todo lá embaixo no Olímpia. Aí ele ficava assim, eu falei, você não vai, então vou eu. Aí eu, fala, tava todo mundo, sai daí, Aí eu puxei ele, bicho, aí ele faz, todo mundo gritava. Ele era tímido, né? Assim, Não era o barato dele, né, também, né? O negócio dele era... Low profile. É. A Ana dele. E você chegou aí de umas corridas com ele, não chegou? Cheguei. O sonho dele era que o carro de Fórmula 1 tivesse o outro lugar ali, porque ele dizia que ele queria muito dividir isso comigo. Então, ele me passava com detalhes, tudo que ele vivia, tudo que ele fazia ali. Ele me ligava dizendo, rodei, capotei, adorei. Quanto mais adrenalina para ele era melhor. Ele precisava disso, adrenalina cada vez mais. Então, eu acompanhei muito isso daí. E é uma coisa assim, as pessoas falam muito de alma gêmea, né? De alma gêmea e tal. Eu não sei se isso existe, mas dizem que a pessoa... se você, por exemplo, no caso, se você fosse mulher, como que você gostaria de ser? Se você fosse, no caso meu, se eu fosse homem, o que eu gostaria de ser? Ele falava que ele gostaria muito de trabalhar com criança. E eu sempre falei para ele que eu gostava de carro. Você me conheceu. Sempre tive um pé pesado. Pô, eu sempre quis tá correr. maluco, bicho, acelera o bagulho, bicho. Então, era uma coisa assim, ele meio que se via, se eu tivesse a possibilidade, fosse mulher, eu gostaria de ter o teu trabalho. E eu dizia, nossa, eu queria ter os teus. Então, a gente meio que se completava, entendeu? E ele era ariano, eu também, 21 de março, eu 27 de março, a gente era muito parecido com gosto de cores e tudo. E também era ruim, porque quando a gente brigava, alguma coisa, o cabeça dura, eu esperava Também, ele, e ele também esperava eu, acontecia então isso. ficava nessa coisa, Abre entendeu? mão, Lembra o Natal, ele ficou lá sozinho em Nova York? Ficou, tem muita coisa ficava... que eu fiz, torno a dizer, eu pisei muito na bola com ele. E eu, por exemplo, agora, na realidade, eu acho que isso foi toda uma preparação para hoje eu ter o Ju e dizer assim, caracoles, Não vou errar de novo. não né? vou errar de novo, entendeu? É, claro. Ninguém vai mais se meter na minha história com Claro, ele. é isso. Talvez se eu tivesse tido o Ju com 20 anos, como foi a situação com o Beco, eu não teria dado valor. E hoje eu sei valorizar o cara que eu tenho, o carinho que eu tenho, a vida que eu estou levando, as coisas. Eu acho que eu tenho essa maturidade e esse crescimento, esse aprendizado com os meus relacionamentos, acho que também foi para me preparar para o cara que eu estou agora, porque é um cara que
não... É uma pessoa muito... Tu sabe disso, é uma pessoa Conheço. muito pé no chão. Muito. Muito pé no chão. Então, era tudo que eu também queria, porque eu nunca deixei de ser pé no chão, mesmo tendo tocado nas estrelas, entendeu? Aham. E ele me faz eu me lembrar toda hora de onde eu vim, da onde o que eu mais gosto de ser essa simplicidade do Ju, eu me apaixono por ele cada dia mais. Então eu Delícia. acho que tudo isso que viveu que eu tive que passar por esses que ele fala, eu beijei príncipes e reis para hoje estar do lado dele, estar do lado desse sapo que eu amo de paixão. Então eu acho que isso é muito muito importante. Eu acho que para Claro. o crescimento eu Como mulher. como mulher, não como ser humano. Perguntas só. aqui, ó. Perguntas aqui, ó. Vai. Alicinha. Boa noite, Xuxa. Boa noite, Licinha. É verdade que o Michael Jackson te pegou? Não, Te me pediu, pegou. te pediu em casamento? Desculpa, não é pegou. te pediu em casamento. Tô lendo aqui e, a e Alicinha. quis ter, eu até acrescento a pergunta dela. Não só pediu em casamento, mas quis ter um filho com você. Não teve uma história dessa? Eles Eu vieram me com lembro um que- contrato, eles vieram com um contrato. Quando eu fui chamada para conhecê-lo na Espanha, a gente se conheceu, depois eu fui para Neverland, fui eu e o meu empresário argentino, o Toby, Vitor Toby, na época, e a gente chegou lá, ele estava me esperando, já sabia todos os meus gostos, tudo se eu gostava de pipoca sem sal, essas coisas todas, me mostrou o cinema dele, clipe e tal. E aí, no final, muito carinhoso, beijando na mão, tudo muito carinhoso. Sabia que eu não comia bichos, tinha preparado lá comida para mim, enfim. Aí ele falou, nossa, estou muito feliz. Ele falou em inglês, assim, uma hora assim, estou muito feliz de saber que as crianças da América Latina estão em boas mãos. E aí o empresário dele veio falar e disse assim, a nossa ideia é juntar a América Latina e a América Central através de crianças e através desse amor. E a gente está te oferecendo um contrato para você estudar, onde você seria um contrato... Contrato para ter um filho, é isso? Um contrato de uma união, Que loucura, onde velho. eu teria que levar dentro do meu ventre os filhos dele. Porque o maluquice é horrível. Mas ele fez isso, acabou fazendo com uma babá lá. Que foi É. que Imagina a se eu mãe tivesse dos um filho do filhos Michael dele. Jackson, eu ia adorar ser meu sobrinho dançando pra trás, dançando pra trás. Au! Só o que Au! faltava, É né, isso, Serginho, na minha fazendo glu-glu. Glu, au, glu-glu. na minha Au! história isso, né? Pô, bicho, eu ia adorar, cara. Pô, olha, a Xuxa, olha, vou falar essa oportunidade que ela já perdeu. Ah. Xuxa Meneghel! Não perdeu, não. Um dia, escuta, tu não sabe de nada. Perdeu, Eu ele sei as Nessa paradas, aí tu eu não acho sabe. que não perdeu. Não, escuta, meu irmão, presta atenção. Vai. Nova York. Quem que se apaixonou pela Xuxa, que ficou louco pela Xuxa? John Kennedy. Essa ninguém sabe, poucos sabem. John Filho do Kennedy. presidente Kennedy, para quem não sabe. John Kennedy. Você saiu para jantar Ele com era John sobrinho. Kennedy. Não, então, e depois quando- ninguém soube mais o que aconteceu. Conte a verdade, Xuxa. Quando eu discutia, brigava com o Beco, o Beco até falava assim, ó, se você não ficar comigo, é bom você ir procurar um outro cara aí fora. Beco é o Senna, para quem não sabe, tá pegando bonde ele, andando. ele chegava e dizia essa coisa, tipo assim, não tem homem para você aqui, a não ser eu. Ou você fica comigo, ou você vai lá para fora. Eu falei, isso é um pedido de casamento, você ou fica com... Ou é uma praga que tu tá jogando, tem que ficar contigo, ou tem que... Eu não vou encontrar mais entendi. ninguém. Aí, quando eu recebi a possibilidade, a oportunidade de conhecer o John, e aí eu fui jantar com ele e tudo. E cheguei em casa, depois ele já queria vir para cá, porque eu tinha uma ilha, né, Catitas, lá em Angra, ele já ia em Angra. vir para cá e tudo. Mas teve mais algumas coisas de trabalho no meio, e aí que a gente não pôde se ver nem nada e falar. E, enfim, não ficou mais a não ser algumas faladas pelo telefone e um encontro. em John Nova Kennedy? York. Mas não teve um encontro. Teve encontro de janta. Teve um Serginho. encontro. Eu tô sabendo que teve uma jantinha. John Kennedy. Pô, o John Kennedy era o cara mais cobiçado de Nova York. Era meu mesmo. Hein? Ali era, eu sei. Todo mundo se descabelou, meu irmão. Sim, sim. E eu me lembro que eu falei, vai É que nessa. na época eu acho que eu tinha saído como na revista Forbes como uma das pessoas que Entre as o salário 50 mais- não, as 50 mais tinha, bonitas e tinha do mais mundo, né? bonitas. Eu estava também entre as 50, e aí eu acho que ele deve Ele ter deve tido ter uma... visto lá. Ô, Xuxa, você sabe que outro dia eu estava estava conversando aqui, mudando um pouco de assunto, falando que você é uma grande inspiração para as pessoas que, às vezes, estão começando e que, de repente, o mundo dá muita volta. Por exemplo, você sofreu muitas coisas, como você era uma mulher muito bonita, eu não sei se você vai lembrar, não precisa, de repente, citar nomes nem nada, mas você lembra que você
no início da sua carreira, um diretor tentou fazer um iaiá